A gente já tem o Murilo Fagundes, que está posicionado com a gente, direto lá de Foz do Iguaçu, acompanhando, portanto, toda essa programação da cúpula do Mercosul. Agora sim, Murilo, bom dia, seja bem-vindo ao News Manhã deste sábado. Quero que você conte tudo, como é que foram essas primeiras horas do dia. O presidente Lula acabou de discursar, a gente acompanhou esse discurso ao vivo. Antes dele, o ministro Mauro Vieira também fez ali as suas considerações. Então, queria que você trouxesse os destaques desse discurso e também a sua percepção, estando aí em loco, como é que está toda a programação da cúpula do Mercosul. Bom dia. Oi Marina, um ótimo dia a você, a quem acompanha aqui a programação do SBT News, um prazer participar aqui com vocês. Pois é, um discurso recheado de recados, recheado de indiretas e também de mensagens diretas com aquele endereço certo, principalmente em relação aos europeus. O presidente Lula começou um discurso ali dando recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao próprio Javier Milei, presidente da Argentina. Ele faz uma alusão dizendo que o Brasil entregou uma ponte entre o município de Foz do Iguaçu e o município de Presidente Franco, no Paraguai, dizendo então que essas pontes devem ser construídas. Dito isso, depois o presidente trouxe ali outros pontos, mas o mais importante foi justamente o acordo entre União Europeia e Mercosul, que não saiu do papel. O que o presidente Lula disse e que eu acho importante a gente registrar? Nas entrelinhas, ele indica que o Brasil e o Mercosul têm ali um prazo de validade para esperar a boa vontade dos europeus. Ele já começa dizendo o seguinte, que quando as portas se fecham em outros lugares, o mundo busca o Mercosul e diversificar parcerias é a chave de resiliência para o bloco. O que isso quer dizer, viu, Marina? A gente até trouxe essa apuração ontem aqui na programação do SBT News, que o Brasil e os outros países do Mercosul já estão se mobilizando para outros acordos comerciais de livre comércio, se esse acordo entre Mercosul e União Europeia não sair do papel em janeiro, como prometem os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Antônio Costa. Há essa expectativa positiva, otimista, como o próprio presidente trouxe. Ele até disse que a esperança é a última que morre em uma declaração recente, mas há ainda a possibilidade de esse acordo não sair. Se a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, não cumprir com o combinado, não conseguir um acordo com os agricultores e também a França, como deve acontecer, continuar com essa resistência, esse acordo pode não sair em janeiro. Então, o Brasil já começa a diversificar outros comércios e aqui o presidente Lula cita o EFTA, a Índia, o Canadá, os Emirados Árabes, o Japão, o Vietnã. Inclusive, o presidente vai à Índia em busca de melhorar essa relação comercial. Lula, ali no final, de improviso, ele não se aguentou e trouxe ali uns bastidores da conversa com Giorgia Meloni. Ele disse que na última semana Meloni mudou, estava com um problema ali com os produtores agrícolas e disse que no começo de janeiro, então, está tudo pronto para assinar. Ele disse que espera que esse acordo saia, mas deu ali uma certa pontinha de desesperança, bem no finalzinho do discurso, se a gente fica atento às entrelinhas dessa fala do presidente Lula. O que eu destaco, Marina? Aqui, hoje, em Foz do Iguaçu, neste hotel ali pertinho das cataratas, está presente o presidente da Argentina, Javier Milei, também estão presentes os presidentes do Paraguai, do Uruguai, do Panamá. Então eles vão buscar esse limite, até onde o Mercosul está disposto a ir se a Europa continuar realmente ali, a gente usando a palavra mais simples, enrolando o Mercosul para a assinatura desse acordo. Há um limite, inclusive hoje mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, que vai ser o país responsável por fechar este acordo, disse que o Mercosul não tem todo o tempo do mundo para ficar esperando os europeus decidirem o que querem. Então é essa a tônica de momento, uma frustração por não haver a assinatura desse acordo aqui em Foz do Iguaçu durante a presidência rotativa do Brasil e também uma mobilização dos líderes da região para saber até onde eles podem esperar os europeus. Marina. Murilo, segue comigo, porque eu queria tocar num outro ponto importante desse discurso, para a gente se aprofundar, que é justamente quando o presidente Lula cita a possibilidade de intervenção armada na Venezuela. A gente sabe que esse não é o tema central da discussão da cúpula do Mercosul, mas é um assunto que está ganhando ainda mais
protagonismo diante das ameaças de Donald Trump e da preocupação da cúpula, né, dos países do Mercosul com essa possibilidade, porque é um país que faz parte da América do Sul e isso traria, né, novos agravantes aqui para o nosso continente. Como é que os líderes, no geral, o que está sendo dito aí nos bastidores, qual que é a expectativa em relação às discussões sobre essa possibilidade? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, o presidente Lula que se coloca a todo momento como um possível mediador, mas existem outros presidentes que são mais alinhados ao norte-americano Donald Trump. Desculpa te interromper, Marina, mas eu tive um probleminha aqui no sinal, mas eu entendi parte da sua pergunta. Justamente você perguntava sobre a intervenção ali, né, dos Estados Unidos na Venezuela. Justamente foi um outro ponto importante do discurso do presidente. Há uma preocupação tamanha dentro do governo brasileiro em relação à região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descarta uma invasão à Venezuela nos próximos dias. E aqui é um grupo, né, é um momento importante para a discussão, já que toda a região pode ser afetada a partir de uma invasão, uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. A menção do presidente Lula a esse episódio específico foi bem breve, foi ali discreta. Ele disse o seguinte, que uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e para o mundo. Então, inclusive, nesta semana, o presidente Lula disse que vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do Natal. É essa a intenção para tentar demover qualquer ideia de invasão armada, de ação armada na Venezuela. Eu destaco um outro ponto também, viu, Marina, que tem a ver ali com esse diálogo com os Estados Unidos. O presidente Lula tem trazido aos seus discursos uma defesa do combate ao crime organizado. Esse assunto, além de ser ali o calcanhar de Aquiles do governo em ano pré-eleitoral, que é a segurança pública, o combate ao crime organizado, é também uma tentativa de convergência entre os governos de perfis ideológicos diferentes. Leia-se Javier Milei, que está presente aqui. Então, é um dos poucos consensos que existem entre os diferentes países que aqui estão, esse combate ao crime organizado, o combate ali às facções. Então, é um dos pontos de convergência que serão buscados aqui pelo presidente Lula. Então, o que ele disse? Ele disse que o Uruguai concordou, né, justamente em formar esse grupo entre os ministros da Justiça e Segurança Pública e vai convocar essa reunião de ministros para fortalecer a cooperação do Mercosul no combate ao crime organizado. É uma pauta importante, tanto no contexto interno do Brasil, quanto também nas relações entre os países, viu, Marina? Inclusive, sobre esse ponto, o presidente colocou uma sugestão, né, para a próxima presidência do Mercosul, que vai ser assumida pelo Paraguai, que é justamente a criação de um pacto entre os países que fazem parte do bloco para combater a violência, não só em relação ao crime organizado, mas também citando ali, por exemplo, a violência contra as mulheres, enfim, outros pontos que também são sensíveis à gestão do presidente aqui no Brasil, mas que é um assunto comum aos demais países. Um outro ponto, Murilo, que eu queria destacar com você é em relação às pautas que são centrais nessa discussão do Mercosul. A gente tem, por exemplo, a pauta energética, a transição, né, de energia, que foi pauta aqui no Brasil durante a COP30, que também deve ser um assunto discutido, e principalmente a relação comercial, que a gente vê esse prejuízo, essa crítica do presidente Lula em relação a um não avanço do que era esperado em relação ao acordo com a União Europeia, mas Lula destaca no discurso dele: outros países buscam a América do Sul e a própria América do Sul, né, o próprio Mercosul, trabalha em conjunto por essas relações comerciais. Quais serão essas outras pautas, para além das que a gente já trouxe aqui, que serão discutidas nessa reunião? Marina, esse ponto é importantíssimo porque, veja, a partir do momento que você firma um acordo de livre comércio com a Europa, você tem possibilidades de mudanças na produção, por exemplo, agrícola aqui no Brasil, para que você se adeque tanto às normas de lá quanto eles à nossa forma de fazer comércio daqui. Então, ontem mesmo eu conversava com um integrante do governo, ele disse que esse acordo de livre comércio poderia, inclusive, mudar a forma como o Brasil lida com os pesticidas, lida com os agrotóxicos. Então,
tudo isso traz uma nova formatação para essa forma de fazer comércio entre ali populações tão grandes quanto as da Europa e do Mercosul, aqui da nossa região da América do Sul. Então, tudo isso vai ser discutido, mas, Marina, assim, na prática, o Mercosul concordou com tudo. O Mercosul cedeu em todos os pontos. Já havia, inclusive, salvaguardas que o Mercosul não concordava, que poderia até trazer prejuízos para setores econômicos brasileiros, mas que, em nome de firmar esse acordo, discutido depois de 25 anos, houve ali realmente uma cessão, né? Houve ali um gesto do Mercosul para que esse acordo fosse assinado. Por exemplo, indústria. A indústria vai sofrer em alguns pontos com a assinatura desse acordo, a partir do momento em que o Brasil não exporta manufaturados e a indústria então poderia sofrer. Mas a indústria viu ali uma luz no fim do túnel, viu o copo meio cheio e disse que com esse acordo poderia renovar os seus equipamentos, poderia se modernizar. Então o Brasil, os países do Mercosul já estavam prontos para a assinatura desse acordo. Mas a Europa muito prometeu e nada entregou. A Itália, justamente depois, veio com essa posição que é lida por muita gente como uma forma de fazer política de Giorgia Meloni, uma forma de mostrar força, dizendo o seguinte, olha, Macron sozinho não tem condições de barrar esse acordo, mas a Itália, se quiser barrar, tem condições de fazer isso. E foi isso que ela fez. Né? Ali aos 45 do segundo tempo, a Itália se reuniu com a França e fez frente a esse acordo. Então, nós não tivemos o acordo firmado aqui em Foz do Iguaçu. Murilo, prometo que é a última pergunta e eu quero uma resposta bem rapidinha. Como é que está a programação? O presidente Lula falou, quem agora fala, até que horas vai essa reunião? Como é que vai ser o dia por aí? Ô Marina, eu ficaria aqui com você a programação inteira. Mas veja, o presidente Lula já falou, como a gente acompanhou, agora os presidentes falam, o presidente do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Panamá, e promete ser uma reunião rápida. Agora, com a frustração, sem assinatura de acordo, o presidente Lula segue para Brasília, onde ele disse ter um evento pessoal ali. A gente está apurando aqui para saber que evento é esse. Marina. Obrigada, Murilo. Boa cobertura para você e boa viagem de volta para Brasília depois da cúpula do Mercosul. A gente segue contando contigo aqui no SBT News.